Lucas capítulo 5, quem já achou, diga amém. Aleluia. Yes. Olha só, diz assim. Então vamos ler rapidamente Lucas capítulo 5. Não saia, não se movimenta. Preste atenção. Você está aqui hoje para ser alimentado por Deus. Diga-me comigo. É sua responsabilidade reter a parte que lhe cabe. Não é nem parte do Espírito Santo, nem minha parte. É sua parte. Esse é o outro lado do poder da mensagem. É quando você recebe a mensagem. A Bíblia diz que Jesus, quando pregava e ensinava, a multidão recebia a mensagem. Então não depende de mim, depende de você. Diga amém comigo. Então não se distraia. Se alguém do lado tiver a te distrair, fala assim, irmão, ou você veio para aprender, ou então você veio para me atrapalhar. Por favor, deixe-me ouvir a mensagem. Diga amém comigo. Yes. Esperamos que seja a última vez ficar assim, não pode mais ficar assim. Não seja embora chique, tá embora passar assim, com o otário aí assim, não tá bom essas coisas. Quem já achou, diga amém comigo. Yes. Diz assim, versículo 1. Aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava. Diga assim, ensinava. Ensinava a multidão do barco. Diga-me comigo. Eu realmente vou pedir que hoje o Caetano se supere mesmo para poder o som melhorar. Senão hoje aqui estamos fritos. Tem muito ego. Luciano, ajuda aí também. Dê um jeito ali. Melhora aí o som. Versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, diga assim, sobre a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescadores de homens. E arrastando eles, versículo 11 último, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, seguiram. É interessante que depois dessa pesca, depois que Deus lhes abençoou, eles abandonaram. Eles entregaram tudo e seguiram Jesus. Nem sempre a bênção é o que define a tua felicidade. Depois de terem tudo, aí é que eles abriram a mão. Diga amém comigo. Escuta, eu quero falar nessa manhã, porque Deus tem me dado a graça de ser um mestre da palavra. Então eu quero explorar muito a minha habilidade. E uma das coisas que um mestre faz é ensinar, é instruir,
Então, justamente hoje, marca uma etapa muito importante para as nossas vidas como Geração Church. O Ministério do Ensino. E eu quero falar da excelência do maior ensinador, do mestre dos mestres, do maior instrutor, Jesus, o Filho de Deus. Eu aprendi com ele. Diga-me comigo. Escuta, você sabia que metade do ministério de Jesus foi de ensino? Jesus curou, Jesus operou muitos milagres, mas metade do ministério de Jesus foi de ensino. Ele investiu toda a sua vida, toda a sua energia, todo o seu empenho, tudo que ele fazia, subir num monte para se consagrar, era só para descer do monte e ensinar. Jesus era um grande instrutor. Jesus, o tempo todo, inclusive, foi chamado de mestre. Sabia disso? Jesus foi chamado de mestre. Aliás, a Bíblia já começa a mostrar esse caminho dele. Lucas capítulo 2, verso 6 diz que ele foi encontrado no meio dos doutores. Quando criança, aos 12 anos, ele foi encontrado no meio dos ensinadores. No mesmo Lucas capítulo 2, verso 52, diz que ele crescia em sabedoria, crescia em instrução. Nicodemos o chamou de mestre. João capítulo 3, versículo 2. Nicodemos era também um mestre da lei, era um príncipe da sinagoga e via em Jesus um mestre. Por isso o chamou mestre. Que farei para dar a vida eterna? Os escribas e os fariseus também o viam como mestre. Mateus capítulo 13, verso 54. Mas de onde lhe vem tamanha sabedoria? De onde lhe vem tamanho conhecimento? Por mais que eles não gostassem, mas viam em Jesus um mestre. O jovem rico, quando foi convidado, ou quando se aproximou, quando teve a chance de chegar próximo de Jesus, perguntou: mestre, bom mestre, o que farei para dar a vida eterna? Um homem de alta classe, um homem que não ligava muito às pessoas, mas quando se encontrou com Jesus, viu nele um instrutor, um mestre, um bom mestre. As mulheres que andaram com Jesus, inclusive após a sua salvação, após a sua ressurreição, uma das mulheres, chegando no túmulo, Jesus apareceu ao lado dela, e ela pensou que fosse qualquer pessoa, e disse assim: onde colocaram o meu mestre? E por último, os discípulos o chamavam de mestre. Não tinha outro nome que Jesus mais carregou do que mestre. Por exemplo, vamos lá. Em todo o Evangelho, Jesus foi mais chamado de mestre do que de pastor. Jesus foi chamado mais de mestre do que de profeta. Jesus foi chamado de mais mestre do que apóstolo. Jesus é mais chamado de mestre do que evangelista. O Novo Testamento carrega esse atestado que ele é muito mais mestre do que profeta, muito mais mestre do que pastor, muito mais mestre do que apóstolo, muito mais mestre do que evangelista. Ele era alguém que sabia o sobrenatural da instrução. Você pode receber muitos milagres, mas se não receber instrução, você não consegue prosseguir. Milagres são importantes, mas instrução, ensinamento, é o próprio poder. Diga-me comigo. Agora, deixa eu te mostrar algo. Por que Jesus priorizou
metade do seu ministério na instrução. Por que Jesus priorizou metade do seu ministério com instruções? Número 1, porque nem todo ensinamento gera instrução. Jesus sabia disso. É a quantidade do ensino que gera instrução. Ou seja, é quando o ensino começa a ficar saturado que aí vem a instrução. Jesus sabia que precisava repetir. Tanto que, quando ele se encontra com os discípulos a caminho de Emaús, ele descendo para Emaús, aparece ao lado deles e a Bíblia diz, perguntou, o que vocês indo conversar? Eles disseram, não sabem o que aconteceu? Sobre Jesus, o Nazareno. E ele, começando a lhe explicar novamente a respeito do Evangelho. Quando Jesus se encontra com os discípulos a caminho de Emaús, que estavam a se desviar, não se preocupou, não priorizou operar algum tipo de sinal. Não se preocupou em falar, estou aqui, sou eu, olha, Márcia. Não, Jesus voltou a lhe instruir no Evangelho. Por isso que a Bíblia diz, em Oséias capítulo 6, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A instrução nos salva. Diga bem comigo. Segundo, por que Jesus ele investiu mais tempo na instrução do que em alguma outra coisa? Escuta. Porque o maior ataque de Satanás não é no ensino, mas é no pouco ensino. Já percebeste? Nós até ensinamos, mas ensinamos pouco. As igrejas até ensinam, mas ensinam pouco. Os profetas até ensinam, mas ensinam pouco. Os pastores até ensinam, mas ensinam pouco. O maior ataque do diabo não é no ensino, mas é no pouco ensino. Deus me disse, se você quer ver a tua igreja saturada de milagres, saturada de pessoas dando certo, não ensina pouco, ensina muito. Se você quer ver pessoas mudando de vida, mudando de comportamento, mudando de motivações e intenções, não ensina pouco, ensina muito. Eles precisam ouvir. Você só está assim, você está começando a ter uma vida meio que distraída e começar a fazer coisas que Deus só está a te olhar, que na verdade, talvez inclusive a culpa é minha. Porque em vez de eu te ensinar, eu estou querendo que você veja milagres. O que você está precisando não é milagres, é ensino. O motivo de você começar a se desviar, o motivo de você começar a fazer algumas coisas que não agradam a Deus, não é falta de milagres, é falta de ensino. E conhecereis a verdade vos libertará. Terceiro, por que Jesus investiu muito no ensino, na instrução? Instrução é uma forma de nos vermos, inclusive, como abençoados e escolhidos. Mateus capítulo 3 vai dizer assim, e a vos é dado a conhecer os mistérios do reino, mas a eles não. Inclusive, quanto mais ensino você recebe, mais essa é a prova de que você é abençoado, você é escolhido. Mais ensinamento, mais... Escuta aqui, eu estou a evitar falar muito de ensinamento ou ensino, para não parecer como se fosse aqueles ensinos chatos. Jesus, ele instruía as pessoas. O poder da instrução.
Conhecimento até pode não te transformar, mas instrução te liberta. Diga amém comigo. Então, a instrução, inclusive, é uma forma de você se sentir abençoado. O próprio Jesus falou: sintam-se abençoados, porque a vocês vos é dado a graça de conhecerem os mistérios do reino, mas a eles não. Existem pessoas que até vão sentar aqui, mas os seus ouvidos estão como que fechados. A você te é dado esse privilégio, mas a eles não. Quarto, a instrução é tão crucial que o próprio Deus disse a Josué: esforça-te. Esforça-te. Esforça-te para receber instruções de dia e de noite, para você ser bem sucedido. Olha, Deus falou para Josué: se esforce. A instrução é tão crucial, é tão relevante que sem ela você não consegue prosperar. Diga amém comigo. E quinto, inclusive, Daniel disse: descobri pelos livros, instrução, que o tempo da libertação havia passado. Não é à toa que ele enfrentou aquela batalha. Quando os demônios se aperceberam, quando os seres demoníacos nas regiões celestiais descobriram que Daniel havia descoberto o livro, a instrução, fecharam os céus. E ele teve que orar 21 dias. Porque eles deram conta, ele descobriu a instrução. Diga amém comigo. Yes. Na verdade, a Bíblia é um livro de instruções. Não veja a Bíblia como um mero livro de estudo. A Bíblia é um livro de instruções. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer, tem a sua diligência na lei do Senhor, na instrução de Deus. E nessa instrução, ele medita esforçadamente de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a correntes de águas, que as folhas não murcham, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Instrução. Jesus não veio trazer uma simples informação. Ele veio nos instruir para a prosperidade. Diga amém comigo. Ele veio nos instruir para a grandeza. Ele veio nos instruir para o propósito. Veio nos instruir para o nosso chamado e para a nossa felicidade. Bem-aventurados sois vós. Bem-aventurados sois vós. Bem-aventurados sois vós. Bem-aventurados sois vós. Instrução. Diga amém comigo. Estou a falar isso porque o texto que nós lemos nos remete profundamente a essa revelação da instrução. The Bible says, Jesus, chegando ao mar, viu alguns homens que estavam a pescar e observou que
eles não haviam obtido sucesso. Diga amém comigo. Jesus viu que aqueles homens que depois se tornaram discípulos pescaram a noite toda e não conseguiram apanhar nada. The Bible says, Jesus, chamando Pedro, não fez antes milagre. Primeiro instruiu. Como homem de Deus, poderia facilmente, se compadecendo com eles, se importando com eles, dizer assim: oh, que pena que não conseguiram. Mas espera aí, como eu sou homem de Deus, vou ordenar aqui que os peixes venham até a vossa beira. Primeiro, passou um bom tempo lhes ensinar. A Bíblia diz: estavam lavando as redes e preparando-se para voltar para casa. Porque haviam feito muito esforço e não conseguiram nada. Na verdade, havia peixes no mar, sim ou não? Mas especificamente, em algum momento daquela circunstância, eles não tinham a instrução de como pescar naquela noite. Não esquece isso. Estou a começar a pregar. Não é o problema da provisão. Não é o problema da solução. Mas você precisa da instrução para chegar na solução. Jesus poderia logo dizer: não, calma, não é aqui. Ele sabia que era preciso primeiro instruí-los. A instrução traz o resultado. Oh, my dear Jesus. Os peixes estavam lá. Mas em algum momento eles já não sabiam aonde colocar a rede. Precisou de uma instrução. Coloquem exatamente naquele ponto. Escuta, o texto diz: e quando acabou de falar, versículo 4 diz assim: e quando acabou de falar, disse: faze-te ao mar. Quando acabou de instruir, Jesus disse para Pedro: faze-te ao mar. Por que Jesus primeiro ensinou ou instruiu e só depois mandou lançar nas redes? Escreve aí. Quando Deus te dá sem antes te instruir, a chance de tudo se perder é grande. Não entendeste isso? Quando Deus só faz milagre, quando Deus só, você só está focado no milagre, milagre, meu caro. Quando Deus te dá, e Deus dá mesmo. Quando Deus nos dá, sem antes nos instruir, a chance de perder tudo que Ele já nos deu é maior. Essa é a prova da vida de muitas pessoas. Deus quer te dar, mas antes Ele quer te instruir. Diga assim: Deus quer me dar. Não, fala com frente, porque Deus quer me dar, mas antes Ele quer me instruir. Instrução é mais importante do que a própria bênção. Podemos aqui ter aqui $1 milhão. Se você não for instruído, você perde tudo. Oh, my dear Jesus. O problema não é o quanto você tem, é o quanto estás instruído para usufruir daquilo. Entrega uma bomba nas mãos de uma criança. Entrega uma arma
Um arsenal terrível na mão de alguém que não tem instrução. Entreguem a... Como é que chama aquele negócio aí do avião? O volante. É o volante aqui. Entreguem a condução de um voo, que é uma bênção. Antigamente, para chegar de um ponto ao outro, era meses. Hoje, horas. Em 7 horas estou no Brasil. Daqui a 2 horas já estou na África do Sul. É uma bênção ou não é uma bênção? Agora entreguem a alguém que não tem instrução. Vão chegar na eternidade. Vão ultrapassar a África do Sul. Vão ultrapassar o Brasil. Vão chegar na eternidade. Quando você não tem instrução, você exagera. Vou abrir outra igreja. Só de pessoas que vão prosperar através do meu ensino. Vou abandonar essa igreja aqui. Para entrar na minha... Oh, não ri, Luciana. Para entrar na minha nova igreja, tem que fazer curso. Porque instrução é o próprio ouro. Era para nós começarmos aqui. Pastor, calma. Espera. E não é só anotar. Amanhã mesmo começar a praticar. Quando Deus me dá, se antes eu ter instrução, vou perder tudo. Tem gente que não está a gostar de eu falar. Quando Deus te dá, sem antes te instruir, estraga tudo. Oh, pastor, não fala isso. Não, estou a te falar. Essa bênção não vai durar, porque não há instrução para manuseá-la. Por isso é que Jesus não fez o milagre antes. Gastou boa parte do tempo naquele barco a ensinar. Porque instruções seguram a bênção de Deus. Aguenta aqui comigo? Yes. Escuta. Versículo 4 também vai dizer assim: lançai as redes. Mas quando ele fala lançai as redes, ele apontou para uma direção: lancem as redes. Ele sabia exatamente aonde estava a instruir. Um dos maiores benefícios da instrução, quando você está num lugar que tem muita instrução, você é abençoado com direções corretas. Quando você está numa companhia, quando você está até mesmo numa igreja, quando há muita confusão, é hora de se parar e ensinar de novo. Instruções apontam para a direção correta. Quanto mais instrução, maior a garantia de experimentar a multiplicação. Quanto menos instrução, menos garantia. Quando Jesus falou, agora lancem aqui, era a garantia do sucesso. Eu vou correr. Versículo 5 vai dizer assim. Alguém está aqui me entendendo mesmo? Verso 5. Diz assim. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei as... Anota ali. Nossas dúvidas e incertezas
são dissipadas na instrução. Quanto mais instrução, menos incerteza. Quanto menos instrução, mais incerteza. Por que os discípulos, naquele exato momento, até ficaram em dúvida se iam lançar de novo ou não? Pedro falou: Jesus, já fizemos isso que você está a falar. Era a incerteza de lançar. Mas ele disse: mas como eu recebi a instrução, eu vou lançar. Diga, nossas dúvidas. Diga, minhas dúvidas, minhas incertezas são dissipadas na instrução. Você só está inquieto porque você não tem instrução naquela área. Você só está ansioso, você só está irritante porque você não tem mais instrução naquela área. Você só está vulnerável porque você não tem instrução naquela área. É por isso que o homem precisa o tempo todo se atualizar. Porque instrução é exatamente a porta que se abre todos os dias. Estou feliz pelo Hugo aqui. Agora faz no banco, não anda. Mas o Hugo é engenheiro de... como é que é? Parte de... Aqueles abriram a barragem lá. Pois. Escuta. Engenheiro que é? Mecânico. Mas escuta. Quando estavam abrindo aquela barragem, ele sabia exatamente o que estava a fazer. Agora você aqui, se você chegar na terceira classe, vão te mandar abrir aquela barragem, vai morrer. Não dá certo. Não é questão de te gostar ou não. Não tem instituição para isso. Você pode ser bonito, mas o chefe vai te olhar e falar: eu até, olha, quero te ajudar, mas me ajuda a te ajudar. Tenha instrução, busque instrução. Doutora Elsa, doutora Adi, doutor Bravo. Eu mesmo, quando fui fazer a cirurgia, desde manhã, eu fiquei tranquilo. Depois o doutor, amigo do doutor Bravo, da doutora Elsa, doutor Mateus, eu fiquei de boa. Porque você sabe, aqui em Angola, foste embora tirar um dente, vai voltar sem o braço. Você sabe disso. Quando o doutor Bravo disse: pastor, pode confiar, é meu amigo. A minha referência não era ele, era ele. Isso eu conheço o Bravo. Instrução aqui era em cima. Cada detalhe, cada caminho que vai ser feito, eles conhecem. Prova disso é que todos nós, doutor Bravo, doutora Elsa, achávamos que esse negócio aqui era pequenininho. Sim ou não, doutor Bravo? O próprio doutor, quando abriu uma cirurgia que era para quase que meia hora. Sim ou não, doutora Elsa? Era para meia hora. Levou quase 2 horas. Porque inventou obstáculo. Que não era aquilo que ele pensava. Mas como tinha instrução. E o tempo todo ele dizia: pastor, agora estou fazendo isso, agora estou a colocar isso, agora estou fazendo isso. Caralho. Cuia ser tratado por alguém que tem uma instrução. Tem. Fiquei me imaginando, com todo amor e respeito, se eu fosse num postozinho, ia me ouvir lá: pastor Nécio, Cubo. Yes!
Não menospreze o investimento na instrução. É a garantia do sucesso. Ah, não vou estudar mais. Posso no monte orar. Ué! Vai ter algum momento da tua vida que vais passar fome, porque você não tem instrução. Esse país não é só uma crise conjuntural ou transversal, não. Boa parte dessa crise tem a ver com a cabeça que está a dirigir. Tem que ter instrução de como fazer. Eu falo sempre, o que estragou Zedu foi só daqui para baixo. Mas daqui para cima, sim senhor. Nos fez sofrer, mas ele tinha uma cabeça de instrução. Estou a orar para Deus dar instrução no presidente. Ou chama o doutor Bravo para ser conselheiro dele, ou que tem um pastor Fabiano, dá a possibilidade dele. Deixa eu mais, pastor, para você ser o conselheiro dele. Falei, irmão, vem aqui. Você para te ver mesmo, está precisando do meu conselho você. Porque a quantidade de instrução revela até onde vocês vão. Não se empolga muito, não. Se sabem, então vão chegar lá. Escute uma coisa. Saindo de Portugal para Angola, de voo, se o piloto acontece alguma coisa e ele não pode mais pilotar, ainda que só falta 1 hora para chegar, não vão chegar. Porque vai faltar instrução. Tua família só está a andar e parou em algum momento. Daquele momento em diante, falta aquela instrução daquele momento. Pedro não tinha mais a instrução de onde colocar ele. Você precisa amar a instrução. Você precisa adorar. Ter prazer quando entrar. Não, hoje eu não vou comer bem hoje. Hoje minha vida nessa área vai mudar porque eu vou receber instrução. Deixa de amar isso. Uma das provas de que são pessoas pobres é quando não valorizam a instrução. Você revela a pobreza espiritual, emocional e física, demonstrando como você lida com a instrução. Diga-me comigo. Yes. Sem instrução, você pode empreender muito esforço e energia e ainda assim não ter resultados. Outro, e é na instrução que tomamos consciência das nossas fragilidades e arrogância e que precisamos urgentemente sermos afetados com a revelação de Deus. Quando Pedro viu aquela instrução e o que aconteceu após a instrução, ele falou: Senhor, só faz de mim. Eu sou muito arrogante. Eu sou orgulhoso. Eu acho que eu sei. Eu acho que eu posso. Mas o que você fez, ao contrário. Senhor, perdoe-me, Senhor, eu faço de mim. Quanto mais instrução, mais humildade e quebrantamento. Um dos sinais do orgulho mostra que a pessoa não tem instrução. A instrução não te torna rebelde ou altivo, te torna mais sério, mais humilde. Também vocês, e ele aprendeu na obediência. Filho de Deus, quanto mais aprendeu, mais se rebaixou.
mas foi outro. Quanto mais está a revelar que essa pessoa está longe da instrução há muito tempo. Sabe? E é a arrogância que te faz não acessar certos lugares. É um orgulho que te faz você, o chefe entre dois, vamos falar assim, é melhor esse, não esse. É instrução. É a humildade. Nunca vais ver um instruído abrir a boca à toa. Nunca. Como diz aquela história, o sábio e o maluco. De repente o maluco falou assim, o jovem disse assim, não, eu não acredito que contou uma história. E o sábio disse, não, mas realmente é assim. Você não acredito. Disse, ok. Se você não crê, discutir com pessoas sem instrução é discutir com bruxo. Vão te atrasar. Ok. God bless. Tchau, tchau. Pedro viu assim mesmo, disse, não, Senhor, afasta de mim. Eu não sou merecedor. Suas instruções são profundas. Quero começar a encerrar. Já estamos na hora. Inclusive hoje eu queria fazer impactação, mas não vou fazer. Equipe de intercessão, segurança. Deus abençoe. Vamos. A culpa é do Eliseu e da Edna. Mas próximo domingo vamos ter aqui impactação. Quero impactar todo mundo. Vou ter uma mensagem curta e vou impactar. Hoje também está bom. É só instrução. Fica bem comigo. Quero encerrar te dizendo algumas coisas. Rapidamente. 6 fontes da instrução. Não é para escrever muito. Já que a instrução é tão importante, pastor, eu quero amar a instrução. Onde é que eu vou encontrar? 6 fontes da instrução. Primeira fonte, palavra. Bíblia. Busca a instrução. Não coloque culpa em ninguém da tua vida rasa, do teu fracasso. Fonte da instrução. Davi disse, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Luz para os meus pés e lâmpada para o meu caminho é a tua palavra, ó Deus. Não tem uma fonte mais excelente para você receber instrução do que a palavra. Medita nele de dia e de noite. Fonte da instrução. No filme, o livro de Eli, vocês veem que o bandido, ele vasculha céus e terra para encontrar a Bíblia que estava com o Eli. E um dos seus homens disse, mas chefe, não estou a entender. Nós estamos a viajar de norte a sul, do ocidente ao oriente, à procura só de um livro, mas já te trouxemos livro de Aristóteles, livro de Sócrates, já te trouxemos livro de Newton, já te trouxemos vários livros de grandes filósofos, por que só aquele livro? Será que o chefe não está maluco? Malucos são vocês. Quem tem aquele livro domina o mundo. E tens isso aqui na estante. Fica lá de 7 a 7 dias. The Bible says. Instruction.
Instructions. Guarde as 7 chaves. Não deixe que ninguém roube de você a instrução. Qualquer pessoa pode ter muita instrução, mas ninguém tem mais do que a palavra. Olha, eu se calhar aqui eu sou o pior de todos, mas eu só me torno maior por causa disso aqui. Eu posso me esconder só por causa disso aqui. Vocês podem não me encontrar só por causa disso. Nem a minha mulher me acha quando eu me guardo com isso aqui. Instrução. Primeira fonte para você ser uma pessoa instruída na revelação, no conhecimento e na direção. A minha palavra. Medite nela de dia e de noite. Segundo, o próprio Espírito Santo é uma fonte de instrução. Pessoas que sabem ouvir a direção do Espírito Santo. E Ele será o vosso consolador. Tem gente que fica mesmo meses sem ouvir o Espírito Santo. Terceira fonte, o pastor. O teu pastor. Eu sou uma fonte de instrução para você. Quanto mais me ignorares, menos instrução você terá. Escuta, diga a vocês. Eliseu disse à mulher: vai, pede vasilhas e vem. Homens de Deus são homens de instrução. Quando você para ouvir um homem de Deus, você é abençoado. Elias chegou para a mulher e falou: faz primeiro para mim, e eu te garanto que nunca mais verás a pobreza. Instrução. Diga amém comigo. Yes. São fontes que eu estou a te trazer como vida. A palavra, o Espírito Santo, o teu homem de Deus, o teu profeta. Se você está aqui, se você está gastado, já para pensar, alguns de vocês estão aqui há 5 anos, alguns de vocês estão aqui há 3 anos, há 2 anos. Para que você está a gastar toda a tua vida se você não vai usar essa instrução? Melhor que vá fazer uma outra coisa. Procure um outro lugar, se calhar. Mas se recusa a ficar num lugar por muito tempo e não receber a instrução que gera vida. Não, eu fiquei pensando sobre isso. A lógica de ficarmos um ano inteiro na escola, um ano inteiro, é para no final termos o quê? Aprovação. Você ouve a pessoa, você ouve alguém tanto tempo e você não tem nada, não usufrui nada. 2 coisas: ou a fonte não é boa, ou você não é um bom receptor. Não tem outro caminho. 4, nossos pais. Escuta, você pode ouvir homens de Deus, pode ouvir profeta, pode ouvir apóstolo, pode ouvir pastores, mas não negligencie a instrução de um pai e de uma mãe. Na África, temos muito hábito e a cultura e o vício de colocar homens de Deus acima dos nossos pais biológicos. Isso é um erro. Sábio Salomão disse: filho meu, atente para a minha instrução. Eu não gosto de ouvir pais ímpios, mas devo me render que tem dias que da boca deles sai instrução. Honre os teus pais
e ouça-os. Eles podem desbloquear a tua riqueza. Honra o teu pai e a tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe. Pai e mãe são uma fonte terrível de prosperidade. Filhos que desonram os pais são filhos que estão castrando o seu processo, o seu futuro. Quinto, pessoas que nos amam e querem o nosso melhor são fontes de instrução. Ouçam muito pessoas que gostam de você. São fontes de instrução. Você não vai ouvir todo mundo. E mais, cuidado quando você ouve muito pessoas que não te amam. Pessoas são fontes de instrução para o teu futuro. E quinto, adversidades. Obstáculos são também uma fonte de instrução. A cada obstáculo você aprende. A cada obstáculo você é instruído. A cada adversidade você tem que reter a instrução daquela dificuldade. Não existem dificuldades que não trazem lições. Não existem. Miles Monroe falou: quando você peca, até no pecado, quando você aprende com ele, não é um erro, é uma lição. Adversidades, problemas. E para encerrar, se nós falarmos das fontes de instrução, então o que não seria fonte de instrução? Não são fontes de instrução. Número 1, Satanás. Nunca Satanás será uma fonte para você prosperar, nunca. O diabo e os seus demônios não são fontes para serem ouvidas. Existem pessoas que investem para ouvir o diabo. Vende carro, vai pagar para ouvir o diabo. Para ouvir um feiticeiro. Satanás e os seus coordenadores, demônios, bruxos, feiticeiros, quimbandeiros, não são fontes de instrução. Você, quando vai pagar para estar num cargo, aquilo não é fonte de instrução. Você não foi instruído, você foi amaldiçoado. Satanás nunca será uma fonte de instrução. Segundo, mágoas e feridas. Tem pessoas que acham que na mágoa vão aprender. Não, ninguém aprende na mágoa. Você pode aprender na dor. Na mágoa, não. Na ferida, não. Mágoas não são fonte de instrução. Cuidado em ouvir as tuas mágoas. Cuidado em ouvir as tuas feridas. Você só está se afundando. Porque mágoas e feridas nunca foram fonte de instrução. Terceiro, pessoas que vêm falar para você negativamente dos outros. Por que eu coloquei essa palavra? Porque é o que mais acontece na nossa nação. Quando alguém está vindo falar de você, falar para você de uma outra pessoa, pode ter certeza, é uma fonte podre. Vocês ouvem muito. Vocês gostam de ouvir fofoca. Gostam de ouvir fracasso dos outros. Você está se conectando a uma fonte de maldição. Nunca alguém que fala mal do outro para você, ou incita alguma coisa daquela pessoa a você, é uma fonte de... Nunca é uma pessoa sábia, nunca. Cuidado de ouvir pessoas, amigas, irmãs da igreja, colegas, nem que for marido ou sei lá o que, chefe. Nunca alguém
que fale mal de alguém, incitando alguma coisa, separação, essa pessoa não está ouvindo Deus, é uma fonte maligna. Essa responsabilidade é tua. Quem você vai ouvir? E por último, pecado. Pecado não é fonte de instrução. Não se deleite nos teus prazeres pecaminosos. Nunca vais aprender nada com o teu pecado. Nunca. Porque elas não são fontes de instrução. Hoje foi ensino. Foi boa experiência, né? Estamos a orar para a próxima semana. Se Deus quiser, a próxima semana queremos colocar as telas aí. Mas também tenha conta que vamos trabalhar muito nessa cultura. Mesmo que eu também. Vocês gostam de... Mas para sentar para receber instrução, custa muito. Mas que possamos abraçar o que nos falou. A vós vos é dado essa graça. A eles não. Amém? Diga assim, esta semana será uma semana de usufruir das instruções. Diga, minha semana será abençoada por causa das instruções. E eu vou dizer uma coisa. Uma das grandes instruções que você precisa ter essa semana. Porque vocês vão trabalhar. No fundo, eu só tenho que vos preparar para lá fora. Cuidado quem vocês vão ouvir. Existem colegas que não são fonte de instrução. Amiga, colega, viste aquele fulano? O chefe lhe chamou? Já. Lhe apanhou, não é? Não é boa fonte de instrução, não é boa fonte. Alguém que vem para falar, amiga, hoje quero orar com você. Essa é boa fonte de instrução, boa fonte. Porque te ama. Na verdade, se você fizer isso a semana toda, blindar o teu coração e os teus ouvidos com o que você ouve, não importa quem seja, você será uma pessoa instruída. God, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Instrua as nossas vidas, Senhor. Nos torna prósperos através da instrução. A instrução que liberta, a instrução que prospera, a instrução que nos torna cada vez melhores, a instrução que nos santifica, a instrução que nos usa. Obrigado, Jesus, pelo teu grande ministério. No seu ensino. E é por meio dela que nós estamos aqui. Ajude, Senhor, a geração Church a caminhar em caminhos mais profundos. Pai, cada vez de nós, essa nação seja abençoada por meio da instrução da verdade de Deus. Usa cada um aqui, Senhor. Cada um aqui é uma fonte de instrução. Cada um aqui de nós, Senhor, eu vejo como uma fonte de instrução para abençoar famílias, para abençoar a igreja, para abençoar companhias, para abençoar a nação, para abençoar negócios. Usa a nossa boca, as nossas mãos, como veículo da instrução que transforma. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. Amen.